Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Daniele, esse daqui é o João Paulo, meu esposo. Tudo bom, pessoal? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Lucas com o João Paulo. Aí, tá vendo? Para quem tava com vergonha de falar no início, agora tá assim. Bom, enfim, vamos lá. Lucas, capítulo 1. Agora a gente vai estudar o próximo bloco, que vai do versículo 8 até o versículo 23. E aí, no estudo anterior, nós vimos que Zacarias era um sacerdote do turno de Abias. Foi isso que a Dani falou no estudo anterior. Se vocês quiserem, vocês podem procurar os vídeos anteriores para acompanhar junto com a gente esse estudo aí. Então, Zacarias era o sacerdote do turno de Abias, e o sacerdote, nós vimos que era um mediador entre Deus e os homens, porque eles eram pessoas separadas por Deus para pedir perdão pelos pecados do povo. Mas agora nós precisamos entender que nós temos apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E nós também vimos que Zacarias e Isabel viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos do Senhor. Isso significa que eles eram obedientes a todos os mandamentos lá do Antigo Testamento. Mas é importante nós sabermos que os mandamentos do Antigo Testamento não eram apenas aqueles 10 mandamentos, não se resumiam apenas nos 10 mandamentos. Existem muitos outros mandamentos além desses, e nós vimos que precisamos seguir o exemplo de Zacarias e Isabel a fim de agradarmos a Deus, tá? E Zacarias e Isabel não podiam ter filhos. Nós lemos sobre isso. Nós vimos que eles não podiam ter filhos, mas eles não podiam ter filhos por 2 motivos. E quais eram esses 2 motivos? Lá no versículo 7 fala, e não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ou seja, Isabel era estéril e eles eram avançados em dias. Isso aí. Agora nós vamos começar a falar de um episódio que só consegue acreditar quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos lá. Versículo 8 e versículo 9, que nós vamos ler. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Isso aí. Esse texto é bem simples, mas vocês podem ficar à vontade para perguntar se quiserem, tá? Os sacerdotes tiravam sortes. Era uma espécie de 0 ou 1, já brincou disso quando era criança? Era uma espécie de 0 ou 1 que os sacerdotes faziam para saber quem iria entrar no templo para oferecer sacrifícios. E quem ganhou foi Zacarias. Então, ele entrou para oferecer sacrifícios a Deus. Mas enquanto ele estava lá no templo, tinha alguma coisa acontecendo do lado de fora do templo. O que era? Olha o versículo 10 aí. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. Muitos cristãos ainda não perceberam o poder que a oração tem. Muitos ainda veem a oração como algo às vezes chato, porque não possuem prazer de falar com Deus. Mas nós precisamos entender que a oração move o coração de Deus. Talvez você esteja enfrentando tantas dificuldades na sua vida por falta de oração. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida. Se a oração não fosse importante, o texto não iria dizer que o povo permanecia da parte de fora orando. Então eu vejo que Deus tem o desejo de nos despertar mais para a oração. E eu quero mostrar para vocês algo interessante que eu comentava muito quando eu estava dando aula para os adolescentes. Eu falava muito com eles que nós não podemos fazer uma oração pobre. Então, isso eu costumava falar para eles. Não façam orações pobres. O que é isso, uma oração pobre? O que é uma oração pobre? Boa pergunta. O que seria uma oração pobre? É algo que eu inventei, né? Não existe esse termo, essa expressão na Bíblia. A oração pobre que eu costumava falar
É aquela oração que a gente faz assim, olha só, sabe aquela oração da preguiça ou do sono? Que você faz, Senhor, muito obrigado por tudo, perdoa todos os meus pecados, abençoa todo mundo, em nome de Jesus. Amém. Olha que legal. Uma oração pobre. A oração pobre, ela não gera intimidade com Deus. É aquela oração que você faz com pressa, que você faz porque você quer logo, parece que se livrar de Deus ou se livrar daquele momento de oração, de conversa com Deus. Ou faz apenas por desencargo de consciência, né? De orar pelo menos pra... tô orando, Deus, né? Para dizer que fez alguma coisa, né? Cumprir com o meu papel de hoje, né? Cumprir com o meu papel espiritual. Então isso seria a oração pobre, que eu criei essa expressão, né? Nós devemos derramar os nossos corações quando nós oramos. E nós precisamos conversar com Deus sobre tudo, porque Deus nos ouve. Deus ouve a sua oração. Então preste atenção a isso. Deus ouve a nossa oração, aquilo que nós falamos com o coração aberto para Ele. Aliás, quando você orar, você precisa crer que Deus está te ouvindo, ainda que você não esteja tão bem espiritualmente. Deus ouve a nossa oração. Deus opera milagres por meio da oração. Vamos ver o que aconteceu com Zacarias agora dentro do templo, versículos 11 e 12. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Olha só, não é todo dia que nós vemos um anjo por aí, não é verdade? Não é algo muito comum. Eu, pelo menos, acho que eu nunca vi. Então, o temor que Zacarias sentiu quando ele viu um anjo, foi algo normal. Pelo menos na minha opinião, ele sentiu um temor que foi algo normal. Dentro desse contexto, eu vejo o temor como um medo mesmo. Um medo, porque ele nunca tinha visto um anjo, eu acredito. Então, eu imagino que se você visse um anjo, talvez você sentiria um pouco de medo, um pouco desse temor que Zacarias sentiu. Mas vamos continuar. Vamos ler os versículos 13 e 14. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Olha que interessante. Zacarias não entrou no templo para apenas oferecer sacrifícios pela vida dele. Ele entrou lá para oferecer sacrifícios a Deus em favor de todo o povo. Mas Zacarias passava por uma provação muito grande na vida dele, porque ele tinha o desejo de ter filhos. Era esse o desejo do coração de Zacarias. Mas ele não podia, porque nós vimos que a esposa dele era estéril e tudo indica que Zacarias nem orava mais por isso, porque ele já era velho, ele já era avançado em dias, já era de idade. Mas nós precisamos entender que Deus nem sempre responde às nossas orações no momento que nós queremos. Imagina uma criancinha que pede uma faca para cortar um pão. Nenhum pai, em sã consciência, vai deixar uma criança pequenininha pegar uma faca, por mais que a criança chore e insista, não é verdade? Mas quando essa criança crescer mais um pouco, aí sim ela vai poder usar a faca, porque não vai ser tão perigoso. Isso acontece quando você pede uma bênção a Deus, sendo que ainda não é o momento de você receber essa bênção. Isso não quer dizer que Deus nunca vai te dar essa bênção, mas Deus sabe o momento certo de te entregar aquilo que você precisa, que você está pedindo. Zacarias não imaginava que ele seria pai depois de velho, mas era necessário que isso acontecesse para que João Batista fosse o precursor de Jesus. O que seria precursor? É aquele que vem justamente antes, preparando o caminho, não é verdade? E então era necessário que João Batista tivesse mais ou menos a mesma faixa etária de Jesus Cristo. Por isso, Zacarias só foi ter filho bem depois, quando ele já era velho, tá? E aí, olha que interessante, o nome João
significa agraciado por Deus. E o anjo disse que Zacarias teria prazer e alegria com esse filho. Então, certamente, Deus faz tudo no tempo certo. Mas por que João Batista iria trazer tanta alegria assim? Por que ele iria trazer tanta alegria assim para eles, para a família? Olha os versículos 15 até o 17. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Muito interessante. Dá para perceber que João Batista, era alguém especial, seria alguém muito especial, não é? Deus tinha um ministério específico na vida de João Batista. É bom nós entendermos que por mais que Deus tenha chamado toda a igreja para evangelizar, para orar pelos enfermos, para trabalhar de uma forma geral no reino de Deus, existem ministérios específicos que Deus tem para cada um de nós. Alguns são chamados, por exemplo, para serem músicos, outros para ensinar. Enfim, o meu ministério pode ser certamente diferente do seu. Agora, presta atenção, por quê? Essa próxima parte, ela é muito difícil, isso que eu vou falar. É uma parte muito difícil de entender. João foi chamado para ir adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Isso aqui é um mistério que nós só podemos entender se conhecermos um pouco do Antigo Testamento. Eu só vou resumir, porque o nosso estudo aqui é do texto de Lucas, tá? Mas em resumo, vocês podem até ler depois 1 Reis, do capítulo 17 até o capítulo 19, e 2 Reis, capítulos 1 e 2. Esses capítulos contam a história de Elias. Ele foi um homem usado por Deus no tempo do rei Acabe, nos tempos do rei Acabe. Ele operou muitos milagres que eu não vou poder entrar em detalhes aqui por conta do nosso tempo. Mas Elias andava tanto com Deus que ele foi trasladado. Você sabe o que é trasladado? Levado aos céus. Isso aí. Elias foi levado aos céus, o texto diz, num redemoinho. Depois vocês podem ler essa história com calma. Aí, lá em Malaquias, o último livro lá do Antigo Testamento, no capítulo 4, versículos 5 e 6, o texto fala que o profeta Elias viria ao mundo para converter o coração dos pais aos filhos, e essa profecia se cumpriu justamente com a vinda de João Batista. Claro que isso daí não tem nada a ver com reencarnação, a gente não acredita nesse negócio de reencarnação, não. E é por isso que o texto que nós lemos fala que João Batista iria adiante do Senhor de que forma? No espírito e poder de Elias. Então ele usou essa linguagem metafórica para mostrar que João Batista seria uma espécie de Elias lá no futuro. Isso que dá a entender o texto, tá bom? João seria usado por Deus para converter o coração dos pais aos filhos. Isso mostra uma preocupação de Deus com as famílias. Por quê? Os pais certamente exercem uma grande influência sobre os filhos, não é verdade? Mas no final do versículo 17, o texto diz que ele iria habilitar para o Senhor um povo preparado. O que significa isso? Preparado para quê? O que você acha? Para receber Jesus. Ele falava de Jesus para as pessoas, preparava para as pessoas estarem preparadas para o momento que Jesus chegasse ali entre eles e para que eles fizessem também a obra de Jesus ali quando Jesus estivesse no meio deles. Muito bem, isso daí. Então, ele iria preparar o povo para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus Cristo, para que eles recebessem Jesus e fizessem as obras de Cristo, a obra de Deus.
E enquanto Zacarias estava oferecendo sacrifícios pelo povo, Deus estava trabalhando na vida dele, na vida de Zacarias. Isso acontece conosco, porque muitas vezes nós deixamos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E enquanto isso, Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha por nós. Pode ter certeza de que Deus se alegra quando você se dispõe a fazer a obra dele. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Nenhum trabalho é vão quando ele é feito no Senhor, para Deus. E Zacarias experimentou isso. Mas mesmo recebendo essas bênçãos da parte de Deus, Zacarias duvidou do poder de Deus. E essa dúvida gerou uma consequência para ele. Que consequência foi essa? Olha os versículos 18 até o 20 agora. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Fique atento a essa palavra. Zacarias duvidou do poder de Deus. Nunca duvide do poder de Deus, porque alguém que cria o universo inteiro com o poder da sua palavra é poderoso para fazer qualquer outra coisa. Esse é o nosso Deus. Gabriel era um anjo de Deus, e a palavra anjo no grego significa mensageiro. Então, a função de um anjo é entregar uma mensagem de Deus. O nome Gabriel significa o forte homem de Deus. É esse o significado do nome Gabriel. E Deus deu poder para que o anjo Gabriel fizesse Zacarias ficar mudo. Ele não conseguia mais falar quando ele saiu do templo. E ele ficou mudo até o dia do nascimento do filho dele, até o dia do nascimento de João Batista. Então, nunca se esqueça de que nada é impossível para Deus. E Zacarias foi prejudicado porque ele não levou a palavra de Deus a sério naquele momento. Isso nos mostra que nós não podemos achar que as coisas de Deus são brincadeira. O interessante é que mesmo Zacarias duvidando, ainda assim ele foi abençoado por Deus. Mesmo muitas vezes nós errando, mesmo quando pecamos, ainda assim Deus tem misericórdia de nós e Deus nos abençoa, porque Ele é bondoso. Mas voltando para o texto, nós vemos que Zacarias ficou mais tempo do que o normal dentro do templo. E o povo se admirou com isso, porque não era comum um sacerdote demorar tanto tempo assim para oferecer um sacrifício de adoração a Deus. Então, naturalmente, alguma coisa diferente estava acontecendo lá. Só que o povo que estava do lado de fora só foi entender o que estava acontecendo quando Zacarias saiu do templo. Vamos ver os versículos do 21 até o 23, para finalizar. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressavam-se por acenos e permaneciam mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Então veja que, mesmo tendo acontecido tudo isso com Zacarias, ele ainda esperou terminar os dias do seu ministério para depois ir para casa. Olha que interessante. Zacarias não saiu correndo para encontrar Isabel. Ele não saiu correndo para contar tudo o que tinha acontecido para a esposa dele, ou pelo menos escrever, já que ele não podia falar, não é? Ele não saiu desesperado para casa. Ele esperou, ele teve paciência para esperar se cumprirem os dias que ele deveria estar lá naquele ministério para depois ir para casa. Isso me faz entender que o ministério de Deus, o ministério que Deus te deu para trabalhar para o reino dele, deve sempre ter prioridade.
Não é porque você está aí parado ou não está podendo frequentar uma igreja, não é por causa disso que você vai deixar de priorizar as coisas de Deus. Você deve priorizar o reino de Deus, a obra de Deus, em qualquer circunstância. É isso que nós aprendemos a partir desse texto. Então tome muito cuidado para você não priorizar demais as coisas dessa vida e esquecer o principal, que é trabalhar para o reino de Deus, trabalhar para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. E foi para isso que Deus te chamou, foi para isso que Deus te escolheu, foi para que o nome dele, o nome de Jesus, seja conhecido nessa terra. Foi então para isso que Deus chamou cada um de nós. E jamais duvide do poder de Deus, porque tudo que ele prometeu, ele certamente irá cumprir. E aí, no próximo estudo, na próxima semana, se Deus permitir, nós iremos falar sobre a felicidade de Isabel. Vamos ver que tudo ocorreu exatamente da forma como o anjo tinha dito lá no versículo 14. O que diz lá no versículo 14? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Então é isso daí. Próximo estudo, vamos falar sobre a felicidade de Isabel. Espero que vocês estejam acompanhando, que estejam entendendo. Se quiserem, pode comentar, pode conversar conosco aí. Estamos à disposição para responder algum questionamento, caso alguém não tenha entendido alguma coisa. Tá legal? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, a gente espera vocês na próxima semana. Valeu!